Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quarta-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu dizia ontem em nossa meditação, o Senhor, Ele vai à casa do fariseu e percebe que de fato falta naquele homem a verdade. Falta naquele homem uma mudança, uma pureza interior. E Jesus chama-nos a atenção também a cada um de nós para vivermos a busca incessante por uma mudança interior, para nos deixarmos transformar verdadeiramente pelo Espírito Santo. Hoje, o Evangelho mostra-nos Jesus ali falando tanto aos fariseus que o escutavam, como também àqueles mestres da lei. E Jesus, ele vai colocando diante daqueles fariseus os caminhos, as posturas erradas que eles vivem. As maldições que estão presentes em seus atos. Atos falhos. Porque às vezes nós pensamos que ao fazer algo na nossa caminhada, aquilo tudo já apaga, apaga o resto que nós não fazemos. O pecado, meu irmão, ele também pode ser por omissão. O pecado, ele pode ser quando nós recusamos a graça de Deus em nossa vida. Olha, Jesus apresenta aqui, inicialmente, 3 grandes falhas desses fariseus. E é bom que cada um de nós consiga escutar e deixar que essa chamada de atenção de Jesus toque os nossos corações. A primeira maldição que o Senhor coloca aí está relacionado à forma na qual os fariseus viviam um formalismo vazio. Pagam dízimo,
pagam dízimo daquilo que produzem, mas esquecem de viver o amor e a justiça. Jesus deixa claro, vós deverias praticar uma coisa sem deixar a outra de lado. Temos que pagar o dízimo, temos que fazer as nossas obrigações cristãs, católicas, sim, mas precisamos principalmente viver o amor e a justiça. Deixar que o amor de Deus esteja presente em nossos atos, em nossa caminhada, em nosso servir. Depois, Jesus disse: ai de vós, fariseus, que gostais dos lugares de honra na sinagoga. E aí a segunda maldição dos fariseus, que pode também ser a nossa. Somos nós que estamos na igreja e, ao invés de servir, queremos ser aplaudidos, queremos ser honrados. Toda honra e glória, meu irmão, é só a Jesus, é só a Ele. Nós somos servos inúteis. Só isso. Não queiramos ser como os fariseus, que gostam de ser cumprimentados, que gostam de ser aplaudidos, que gostam de estar nos primeiros lugares. Vive o serviço sincero a Deus, ao irmão. E depois, a terceira chamada de atenção, a terceira maldição que Jesus chama a atenção do fariseu e de nós, refere-se justamente aos vícios que nós carregamos em nossa vida. Às vezes, meu irmão, nós preferimos viver como já vivemos há tanto tempo. Não queremos ser transformados. Nos achamos dono da verdade. Mas triste de nós quando vivemos assim. E não podemos levantar a voz, reclamar do Senhor, porque Ele na Escritura está dizendo como nós devemos seguir. Que precisamos viver a cada dia a graça da conversão, a graça do serviço, a graça da vivência do amor de Deus e de sua justiça. Assim, nós chegaremos ao reino dos céus, ao reino preparado a cada um de nós. Que hoje possamos, sim, deixar esta palavra transformar definitivamente a nossa vida e nos levar à conversão. Que Deus nos abençoe.